A manhã começou como qualquer outra para Helena, a filha que cuidava da mãe doente sozinha, tentando equilibrar a rotina cansativa com um sorriso frágil no rosto. Ela acordou antes do sol, como sempre, preparando os remédios de Dona Esther e ajeitando o pequeno quarto onde dormiam. As contas acumulavam sobre a mesa, mas Helena tentava não pensar nisso. O que importava era manter a mãe confortável. Enquanto arrumava a cozinha simples, ela repetia mentalmente tudo o que precisava fazer no trabalho. Não imaginava que aquele dia mudaria tudo, e que uma notícia devastadora estava prestes a quebrar seu chão. No trabalho, Helena fazia o possível para manter o foco, mas o cansaço já pesava há meses. Seus colegas percebiam sua exaustão, mas poucos entendiam a responsabilidade que ela carregava em casa. A chefe a chamou para uma conversa rápida, com um sorriso artificial que anunciava problema. Helena sentou-se enquanto sentia o coração acelerar sem motivo aparente. Infelizmente, vamos precisar cortar gastos, disse a chefe com frieza. As palavras seguintes foram como facadas silenciosas. Helena foi demitida sem aviso, sem tempo para reagir. A única renda que sustava sua vida e a da mãe acabara. Ela caminhou até em casa com os olhos marejados, segurando o choro para não alarmar a mãe. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se o mundo estivesse encolhendo ao seu redor. Quando chegou, Dona Esther percebeu imediatamente que algo estava errado. Helena tentou esconder dizendo que estava apenas cansada, mas sua voz tremia. A mãe segurou sua mão com carinho mesmo debilitada e disse que tudo iria ficar bem. Mas Helena sabia que não tinha mais como pagar remédios, luz, água, nada. O desespero chegou silencioso, mas violento. No mesmo dia, enquanto tentava pensar em uma saída, Helena recebeu uma ligação inesperada de um advogado. Ele anunciou que um parente distante havia falecido recentemente, deixando uma propriedade registrada em seu nome. Helena ficou confusa, pois nunca tivera contato com esse parente. O advogado explicou que se tratava de uma antiga cabana no interior, praticamente abandonada. É sua por direito, afirmou ele. Aquilo parecia mais um problema do que uma solução, mas Helena sabia que não podia recusar. Talvez pudesse vender o lugar, mesmo que valesse pouco. Qualquer ajuda contava naquele momento. No dia seguinte, após organizar os cuidados da mãe, Helena decidiu visitar a tal cabana para avaliar as condições. Pegou um ônibus antigo e passou horas na estrada, observando campos vazios pela janela enquanto tentava conter o medo do futuro. O veículo parou em uma estrada de terra e o motorista apontou a direção da propriedade. Ela caminhou por uma trilha estreita, ouvindo apenas o som das folhas secas sob seus pés. Ao avistar a cabana, o choque foi imediato. O telhado estava torto, as janelas quebradas e a madeira completamente apodrecida. Era pior do que ela imaginava, mas aquele era o único caminho que tinha. Helena respirou fundo antes de se aproximar da cabana, sentindo um misto de medo e esperança. A porta rangeu ao ser empurrada, revelando um interior empoeirado e tomado por teias de aranha. O cheiro de mofo era forte, e a luz que atravessava as ripas quebradas iluminava partículas suspensas no ar. Ela caminhou devagar, avaliando cada canto com o olhar treinado de quem já viveu em lugares simples. Apesar do estado deplorável, algo na atmosfera parecia pedir que ela ficasse. Era como se a cabana guardasse uma história esperando para ser revelada. E Helena sentiu que não podia ignorar esse chamado. Nos fundos da casa, ela encontrou um quarto minúsculo com uma cama antiga que parecia prestes a desmoronar. Os móveis, poucos e tortos, estavam cobertos de poeira acumulada por anos. Helena tocou a pequena mesa de madeira e percebeu marcas de objetos que antes estiveram ali, como se alguém tivesse saído às pressas. Na parede, uma fotografia amarelada mostrava uma família desconhecida sorrindo na frente da mesma cabana. Helena aproximou os olhos, intrigada com a semelhança da mulher da foto com sua mãe. Um arrepio percorreu seu corpo. Aquilo não poderia ser coincidência. Ou poderia? Decidida a entender melhor, Helena começou a limpar o espaço, removendo caixas velhas e pedaços de madeira quebrada. A cada objeto movido, mais poeira subia, revelando camadas de esquecimento. Embaixo de um tapete rasgado, encontrou uma tampa de madeira parcialmente enterrada no chão. Sua respiração acelerou, pois aquele tipo de estrutura geralmente escondia algo importante, ou perigoso. Com esforço ela puxou a tampa, que rangeu alto como se protestasse. Um cheiro de terra úmida subiu, confirmando que havia um alçapão ali. O coração de Helena batia tão forte que ela precisou parar para respirar. Algo estava escondido ali embaixo. Com cuidado, Helena iluminou a abertura com a lanterna do celular e viu uma pequena escada de metal descendo para um espaço totalmente escuro. Ela hesitou, lembrando-se de que precisava voltar para casa e cuidar da mãe, mas sua curiosidade era maior. Desceu os degraus devagar, ouvindo o eco de cada passo no silêncio da cabana. O ambiente era pequeno, mas sólido, como se tivesse sido construído com propósito. Paredes de pedra cercavam o espaço, e no centro havia um baú enferrujado. Helena engoliu em seco. A sensação de que algo importante estava prestes a ser descoberto tomou conta dela. Ajoelhada diante do baú, ela passou a mão pela superfície fria do metal, tentando imaginar quem o colocou ali. O cadeado estava quebrado, como se alguém tivesse tentado abrir, mas desistido. Helena respirou fundo e levantou a tampa com cuidado.
Dentro, havia envelopes, cadernos e um objeto envolto em tecido. Tremendo, ela pegou o primeiro envelope e viu o nome Esther escrito à mão. Seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Aquilo era para sua mãe. Helena percebeu que aquela cabana não era apenas uma herança. Era um pedaço da história da própria família, escondido por anos. E ela estava prestes a descobrir por quê. Helena abriu o envelope com as mãos tremendo, temendo o que encontraria ali dentro. A letra era antiga, firme, e começava com um "Minha querida Esther". A carta falava de uma promessa não cumprida, de algo que precisava ser protegido e de um passado que havia sido silenciado para manter todos em segurança. Helena leu cada linha com o coração acelerado, percebendo que sua mãe tinha uma história muito maior do que jamais imaginara. A carta terminava dizendo: "Quando você não puder mais guardar isso, sua filha saberá o que fazer." Aquilo soou quase profético. A emoção deixou Helena sem ar. Ela pegou o objeto enrolado em tecido, sentindo um peso inesperado em suas mãos. Ao desenrolá-lo, revelou-se uma caixa pequena de madeira esculpida com símbolos que Helena nunca tinha visto antes. Os desenhos pareciam antigos, talvez até mais velhos do que a própria cabana. A tampa abria suavemente, e dentro havia um medalhão de metal escuro com uma pedra azul no centro. Quando a luz da lanterna tocou a pedra, ela brilhou de forma inquietante. Helena não entendeu o que aquilo significava, mas sentiu uma estranha sensação de familiaridade, como se já tivesse visto aquele símbolo em algum lugar. Enquanto examinava a caixa, encontrou mais um caderno no fundo do baú, cheio de anotações detalhadas. Havia desenhos da cabana, plantas antigas do terreno e descrições de rituais ou práticas que Helena não sabia identificar. Um nome repetia-se várias vezes nas páginas: Família Monteiro. Ela sabia que esse era o sobrenome da mãe, mas nunca ouvira falar de parentes por parte materna. O caderno falava sobre algo valioso que precisava ser protegido a qualquer custo, e a cabana parecia ter sido construída exatamente com essa missão. A cada página, Helena percebia que estava entrando numa história muito maior que ela. Assustada, mas determinada, Helena subiu novamente para o interior da cabana, levando consigo o medalhão, a caixa e o caderno. Sentou-se no chão, apoiando as costas na parede enquanto tentava entender tudo aquilo. Quem havia deixado esse baú? E por que sua mãe nunca mencionou nada a respeito? O vento soprou pela janela quebrada, fazendo as tábuas rangerem como se a casa murmurasse segredos. Helena sentiu um frio intenso percorrer sua espinha, não de medo, mas da certeza de que sua vida acabava de mudar. Ela precisava confrontar a mãe, mesmo que isso significasse abrir feridas antigas. Determinada a buscar respostas, Helena guardou tudo na mochila e deixou a cabana, prometendo a si mesma que voltaria. A trilha de volta parecia mais pesada do que algumas horas antes, como se a revelação tivesse alterado o próprio ar ao redor. No ônibus, encarou o medalhão nas mãos, imaginando quantos anos aquele objeto havia sido escondido. Cada segundo a aproximava da verdade, e ela temia o impacto que isso teria em sua mãe, já tão frágil. Ainda assim, Helena sabia que precisava continuar. Aquele segredo podia ser a chave para salvar sua família, ou destruí-la completamente. Quando chegou em casa, Helena encontrou a mãe dormindo profundamente, respirando com dificuldade. Sentou-se ao lado dela, segurando sua mão com delicadeza, como sempre fazia. O medalhão pesava em seu bolso, quase pulsando com a urgência da verdade. Quando Dona Esther abriu os olhos, percebeu imediatamente que algo havia acontecido. "Mãe, eu preciso te mostrar uma coisa", disse Helena com voz trêmula. A mãe olhou para a filha com um misto de medo e alívio, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. E então, lentamente, assentiu. Era hora de revelar o segredo guardado por anos. Helena colocou o medalhão sobre a mesa e abriu o caderno cheio de anotações. A mãe levou a mão à boca emocionada, incapaz de falar por alguns segundos. Quando finalmente conseguiu, sua voz saiu fraca, mas firme. Contou que a cabana havia pertencido aos antepassados da família Monteiro, conhecida por proteger artefatos raros e documentos importantes. O medalhão era um símbolo de proteção, passado de geração em geração. No entanto, após uma tragédia familiar, o local foi escondido para evitar que pessoas perigosas o encontrassem. Esther havia prometido nunca revelar nada para manter Helena segura, mas agora não havia mais como esconder. A mãe explicou que aquele medalhão continha mais do que um valor histórico. Ele guardava coordenadas para um terreno antigo da família, ainda não registrado oficialmente. Um lugar que poderia mudar a vida das duas, caso Helena decidisse ir atrás. Mas Esther sabia que isso exigia coragem, principalmente porque algumas pessoas ainda buscavam o artefato. Helena sentiu um gelo na espinha ao imaginar o tamanho da responsabilidade que, de repente, recaía sobre ela. Mesmo assim, algo dentro dela mudou. A perda do emprego, a cabana, o baú, tudo parecia fazer parte de um caminho traçado antes mesmo de ela nascer. Com lágrimas nos olhos, Helena prometeu à mãe que protegeria o legado da família e usaria aquilo para garantir um futuro melhor para as duas. Sabia que não seria fácil, mas também sabia que nunca mais estaria completamente perdida.